Boa noite, pessoal. Estamos aqui reunidos para mais um WOUS Academy, essa ação que visa valorizar principalmente os trabalhos científicos desenvolvidos pelos nossos colaboradores. Hoje nós temos a apresentação, um formato um pouquinho diferente, de 3 dos nossos colaboradores, depois a gente vai ter um tempo a mais para discutir e levantar questões que são pertinentes ao desenvolvimento dessa modalidade que a gente tanto ama. Então, vai ser um encontro bastante legal. Temos dois trabalhos de iniciação científica, um trabalho de dissertação de mestrado, e aos poucos eu vou convidando os nossos colaboradores. Vale lembrar para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, que já está ativo, nosso canal do Instagram, nosso canal do Facebook. Aos poucos a gente está aí ampliando as nossas divulgações, tudo bem? Bom, nossa primeira convidada vai falar um pouquinho sobre coesão de grupo, ela vai se apresentar, o nome dela é Manuela Marques. Manuela, por favor, se você quiser compartilhar a tela, pode ficar à vontade, se apresente, e a WOUS Academy agora é toda sua. Boa noite, todo mundo me ouvindo? Certo. Bom, então eu sou a Manuela. Eu trouxe aqui um pouquinho sobre... É um recorte, na verdade, da minha iniciação científica. Ela foi feita no final, entre 2015 e 2016, e ela é bem especial para mim, por isso que eu sempre gosto de falar sobre ela, porque foi minha primeira pesquisa, e eu ainda estava na graduação, estava no finalzinho da graduação, e consegui tirar ela do papel com a ajuda da minha orientadora de iniciação, que é professora Aline Descipoio. Ela é professora de educação física, então foi uma intersecção muito legal, que foi desde o início que aconteceu. Eu vou compartilhar a tela, então, deixa eu ver se dá para fazer isso, que eu preparei alguns slides. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Aí embaixo, onde tem várias opções, tem Share Screen. Aí você aperta nesse botão e seleciona especificamente a sua apresentação do PowerPoint para poder compartilhar. Então, deixa eu ver, não sei se vai aparecer, porque aqui para mim tá só o desktop. Deixa eu ver se eu consigo, peraí. Vocês estão vendo alguma coisa? Por enquanto, não. Não, nada? Vamos fazer o seguinte, me envia, por gentileza, a apresentação, e aí, enquanto isso, o Renê, que é o próximo colaborador, apresenta. Pode ser. Pode ser? Então, tá jóia. Obrigada. Compartilho. Vou colocar aqui. Imagina, Tá bom. pode. Então, para a gente dar sequência, enquanto a Manuela ajeita e manda a apresentação, a gente... Desculpa, Renê não, tá bom? Vai ser o Caio Borges, que é um tema um pouco relacionado com o da Manuela, e a gente deixa a apresentação do Renê por último, tudo bem? Tranquilo, você que manda. Então, vou convidar o Caio. Tudo ótimo. Boa noite, pessoal. Estão ouvindo? Estamos ouvindo. Eu peço desculpas que eu não tenho a câmera, então eu vou falar, mas a compartilhamento de tela funciona normal, tá? Estão conseguindo ver a tela? Estamos. Com a apresentação? Tudo certo. Ótimo. Vou me apresentar, meu nome é Caio Borges Guerreiro, eu sou da FEF, da Faculdade de Educação Física, lá da Unicamp, e as minhas iniciações, o meu campo de estudo sempre foi na psicologia, com um pezinho na pedagogia, um pezinho mais na humanidades, mas a psicologia é o que mais me desafia, o que mais me encanta. Então, eu vou trazer um pouco de algumas indagações que foi provinda de uma das minhas iniciações científicas. Eu gostaria de discuti-la com vocês e fazer vocês colocar essa pulguinha atrás da orelha aí para a gente pensar sobre. São 10 minutos, né, Yu? Isso mesmo. Perfeito, então. Quando faltar 2 minutos, só para a gente não perder muito o tempo, eu vou fazer aqui um sinal de 2 minutos na minha câmera, tá bom? Tudo bem.
Bom, gente, espero que vocês aproveitem e anotem as questões aí para a gente discutir mais para frente. Bom, o tema do meu trabalho foi o jogo da ansiedade, relação de dualidade no basquete universitário, com a orientação da professora doutora Paula Teixeira Fernandes. Esse trabalho ele foi meio que de um grupo de estudos, que é o GPEM, que é o Grupo de Estudos em Psicologia do Esporte e Neurociências. Foi onde, basicamente, eu passei toda a minha graduação. Começando, então, pelos pilares básicos do treinamento, né, que é o técnico, tático, físico e psicológico. É certo que tem outros complementares, como histórico cultural, socioeducativo, a parte nutricional, mas com o meu foco vai ser a psicologia. A psicologia, ela não é algo palpável, então, ao eu analisar os aspectos psicológicos presentes em um jogo, em um treino, eu não tenho nada para me palpar fisicamente, porque ela pode estar influenciada por aspectos motivacionais, ansiedade, até coesão de equipe, liderança, entre outros. Então, torna o seu trabalho um pouco mais específico, um pouco mais direcionado. E como no basquete, por mais que venha evoluindo ainda, a gente tem essa escassa participação de psicólogos no esporte. Então, foi aí que eu quis estudar um pouco mais. E meu campo de estudo, que é algo que eu gosto bastante, eu gosto de estudar motivação e ansiedade. Hoje, falando um pouco sobre a ansiedade, ela é uma condição psicológica do sistema humano, só que ela é uma condição que bebe de diversos fatores fisiológicos, tanto cognitivos, quanto até as ativações que o corpo provê. E essa ansiedade traço, que é aquela que o sujeito nasce com, e a ansiedade estado. É uma ansiedade momentânea. Como assim? De manhã eu tinha uma ansiedade que agora pode ter aumentado por eu estar aqui apresentando para vocês. Ela é provida do ambiente, um jogo, um encontro, uma prova. Então, essa ansiedade-estado ela é direcionada ao ambiente. E nesse estado da ansiedade, ela é dividida em 2 parâmetros, que é a ansiedade somática, que é a nossa ativação fisiológica, como assim? Aumento de frequência cardíaca, sudorese, e a cognitiva, que são os pensamentos. Imagina lá nosso atleta, o que vocês quiserem, pode ser desde um sub-12 até um adulto, no lance livre final. Ele vai ter pensamentos positivos daquela relação? Estudos mostram que a maioria dos sujeitos, eles têm pensamentos negativos. Será que eu vou acertar esse lance livre para o meu time ganhar? Será que eu estou apto a realizar esse lance livre? Então, entra nessa parte de cognição, que é mais esses pensamentos e dúvidas acerca dessa ação. E com isso, os objetivos foi mapear a ansiedade basal, que é uma ansiedade que, num treino, sem a competição inerente, pré e pós-competição, e relacionar essa ansiedade com o tempo de prática e o mando de quadra no basquete universitário, além de produzir os dados nesta realidade que é pouco estudada. Para isso, contamos com 31 sujeitos, mulheres da Unicamp, entre 18 e 30 anos, não restringimos o tempo de prática da modalidade. Os instrumentos, nós tivemos uma ficha de identificação, o CSI-2, que ele vê a ansiedade estado, e o SCAT para ver a ansiedade traço. E os procedimentos? Na ansiedade basal, a gente utilizou os 3 questionários, respondidos em um treino, sem competição, no período de uma semana, e os outros questionários, que foi o CSI-2 e o SCAT, eles foram respondidos 20 minutos antes das partidas e 30 minutos após as partidas. Os resultados e a discussão. Começando pela influência do mando de quadra na ansiedade, tivemos uma pequena diminuição
na ansiedade somática, nos visitantes, a ansiedade cognitiva também, e a autoconfiança, ela teve um aumento. Por que eu não citei autoconfiança ainda? A autoconfiança, ela é inversamente proporcional à ansiedade cognitiva. Ou seja, quanto menos os pensamentos, entre aspas, errados, aqueles pensamentos ruins, entre aspas, tá, gente? Maior é a minha autoconfiança. Eu tenho uma maior autoconfiança, então eles são inversamente proporcionais. Com isso, a gente conseguiu achar uma correlação, tá? Elas foram significativas, as correlações, porém, elas foram consideradas fracas, tudo bem? No final, eu explico o porquê de toda essa correlação. Elas tiveram uma correlação entre o mandante e o visitante, porém, foi considerada fraca. Em relação ao tempo de prática, não obteve correlações significativas na ansiedade, nem na ansiedade traço, nem na ansiedade estado, nem na autoconfiança. Falando um pouco agora dos 3 elementos que a gente mapeou, que foi o basal, que foi sem competição, pré-competição e pós-competição. Mas, Caio, por que vocês quiseram ver a ansiedade pós-competição? Isso a gente estava mais pensando na comissão técnica, para ser mais sincero, porque após o jogo, a intervenção do técnico ela é fundamental para direcionar o atleta, certo? Se o atleta comete erros grotescos, ele já vai para o vestiário sabendo que o técnico vai ter uma certa postura com ele. E assim, se ele teve um bom desempenho, e assim sucessivamente. Então, o basal, que foi quando não tinha nenhuma competição, a ansiedade de traço, ela se manteve. Por mais que a interação entre essa ansiedade basal pré e basal pós tenha sido significativa, as médias elas não se diferem muito. Porque lembra, a ansiedade de traço é aquela ansiedade que o sujeito já nasce. Então, ela é alterada de uma forma menos perceptível na competição, digamos assim. Já a ansiedade somática foi de um basal, que foi uma sessão de treino de 12, foi para 21 pré-competição e chegou a 19 pós-competição. Ou seja, pós-competição, o sujeito ele ainda estava sofrendo a interferência, entre aspas, tá, gente, da ansiedade somática, bem? A cognitiva, a mesma coisa. O basal foi de 17, o pré-competitivo foi de 15 e o pós-competição diminuiu ainda mais, tá? Respeitando aquela correlação inversa com a autoconfiança, que de 22 foi para 23. Aqui, a gente tem um gráfico de como ela se comportou relacionado à tabela. A gente vê o basal aumentando absurdamente na ansiedade somática e a autoconfiança fazendo uma correlação inversa com a ansiedade cognitiva, tudo bem? E com isso, o que a gente conseguiu concluir? Que foi encontrada uma correlação entre o mando de quadra e a ansiedade pré-competitiva, embora essa correlação tenha sido fraca, tá? Com o tempo de prática, não foi encontrada tal correlação, e na interação entre os sistemas, a ansiedade basal, pré e pós, foi encontrada a correlação, foi fraca, e na cognitiva, pré e pós, também foi fraca, e na autoconfiança basal, pré e pós, também foi fraca. Por que a gente conseguiu encontrar uma correlação, porém fraca? Porque a ansiedade, ela depende de inúmeros fatores, não apenas desses que a gente está analisando. Por exemplo, o pai está na torcida? Eu não sei, eu não consegui quantificar no trabalho. Isso foi uma das limitações. O jogo foi um jogo importante em relação... É um adversário que eu já conheço? Não é um adversário que eu conheço? Entendeu? Teve diversos fatores que não foram mapeados que podem influenciar na ansiedade. Por exemplo, a namorada tá ali, não tá, eu precisava ganhar, não precisava. E com isso,
a gente consegue entender um pouco mais da ansiedade, como ela se comporta ao longo da competição, e fica o recado porque a ansiedade basal, pré e pós, elas se comportam de formas diferentes, principalmente a pré e a pós, porque no pós-jogo, o atleta ele ainda sofre essa influência da ansiedade. Então, o técnico ele precisa saber utilizar isso, conhecer o atleta, para que ele consiga, da melhor forma, tirar aquela situação. Se ele ganhou o jogo, como que eu vou prover um aprendizado para o meu atleta? Se eu perdi o jogo, como que eu faço para que ele reflita sobre? Tudo bem? Então, essa foi a nossa conclusão do estudo. Essas foram as nossas referências e muito obrigado por este momento. Eu acho que deu certinho, talvez passei um pouquinho. Gente, muito obrigado. Obrigada, Caio. Acho que você desligou o seu microfone, Io. Agora foi. Boa. Obrigada, Caio. Realmente o tempo foi em cima. Parabéns pela apresentação. Eu queria chamar a atenção para uma coisa, a gente tem mais 2 apresentações, né? Que pode ser que nem todos estejam familiarizados com os tipos de instrumentos que são utilizados, os procedimentos metodológicos, né, de uma pesquisa, mas o Caio colocou muito bem as considerações finais são importantes para nós, treinadores e treinadoras, que trabalham dia a dia com os atletas. Acho que esse é o papel mais importante da ciência, e esse é o nosso movimento aqui na UFOJ, de trazer informações embasadas, né, às vezes realmente com procedimentos específicos, que nem todo mundo tem a familiaridade, né, mas ao final a gente sempre tenta trazer informação que é pertinente ao treinador e à treinadora. Obrigada, Caio. A gente vai falar agora com a Manuela, já estou aqui com a apresentação dela, então eu que vou compartilhar. E, Manuela, fique à vontade, vai me avisando que eu vou passando os slides, tá bom? Perfeito, muito obrigada, Yura. Agora acho que vai dar certo, né? Bom, então, como eu estava falando, eu vim trazer um pouquinho do que foi esse trabalho. Escolhi especificamente esse recorte da coesão grupal. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho mais da pesquisa e alguns aspectos da coesão grupal, falando bastante para vocês sobre as dinâmicas que foram utilizadas para esse fim. Então, só para esse contexto, né, eu sou aqui de São Carlos, integro a parte do Mind Walls, que é esse movimento visando o pilar mental, e espero contribuir um pouquinho com vocês desse universo da psicologia esportiva em si. Pode passar. Bom, então só para contextualizar vocês dessa pesquisa de iniciação científica, a modalidade escolhida, então, foi basquete em cadeira de rodas, é um esporte paralímpico, é inclusive o pioneiro dos esportes adaptados, né, feito aí a partir da demanda de soldados do pós-guerra, e pode ser praticado por pessoas com deficiência físico-motora. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, é só para dar esse contexto. Também o contexto, né, da questão do esporte como um fenômeno e essa valorização mundial que vem tendo um crescente destaque, e o espaço também conquistado dos esportes paralímpicos nesse meio, né, e dos próprios atletas, enfim. Aí vem o papel da psicologia do esporte, que além de ajudar nesse treinamento mental e no desenvolvimento de habilidades psicológicas para melhoria de desempenho, mudanças de comportamentos adaptativos, a gente também tem esse papel mais global, visando uma saúde mental, né, de quem está praticando em reabilitação e tudo mais. Então, a partir disso tudo, o estudo, ele completo, né, dessa pesquisa, teve o objetivo de compreender as relações tanto intra quanto interpessoais no basquete em cadeira de rodas, e aqui, né, especialmente o processo de coesão grupal que eu vou destacar. Pode passar, por favor, que eu vou falar um pouquinho do método que foi utilizado. Então, nessa pesquisa, participou um time de basquete amador, né, um basquete em cadeira de rodas do interior de São Paulo, onde tinham 10 atletas do sexo masculino com idade média de 39,6 anos. Então, a gente está falando aí de um master, né?
Os instrumentos da pesquisa foram 2 entrevistas com grupos focais, que seriam entrevistas em grupo, um questionário de ambiente de grupo, que foi aplicado também no primeiro e no último dia, juntamente com esses 2 grupos focais, e entre esses 2 momentos foram feitas 4 dinâmicas grupais, e todas essas intervenções foram realizadas durante os treinos. Durante 6 meses foi feita essa pesquisa, então foi um espaço de tempo considerável para essas aplicações, né, para essas participações, que também incluíram observação no início, para para não ser algo tão estranho para eles, eu estando ali, né, e tudo mais. E a análise de dados, como é uma pesquisa quanti e quali, né, uma pesquisa de abordagem mista, foi feita análise de conteúdo da parte das entrevistas e análise descritiva daqueles dados do questionário, para além das dinâmicas. Então, como eu falei para vocês, o foco aqui foi falar sobre as dinâmicas, então vou falar para vocês sobre essas 4 dinâmicas, que podem ser instrumentos interessantes e são bem simples, na verdade, mas a grande riqueza dessas dinâmicas foram justamente as reflexões após essa realização. Então, essas dinâmicas elas foram escolhidas principalmente de acordo com o que foi elucidado, né, o que foi emergido aí da primeira entrevista grupal. E a primeira, que é a queixa do grupo, foi uma dinâmica que o objetivo era levantar mesmo ainda mais essas questões. Então, era papel e caneta, né? Cada um individualmente tinha que responder a seguinte questão: qual é a maior dificuldade que existe nesse grupo? Então, depois de cada um responder nesse papel sem identificar o nome, a gente se juntou em roda e eu embaralhei as perguntas e redistribuí. E aí cada um, né, tinha que ler a pergunta que saía e tinha que sugerir alguma coisa para solucionar aquele problema da equipe, né? Então aí essa conversa foi girando em torno de soluções daqueles problemas, além da conscientização do que estava acontecendo, da percepção de cada um daqueles indivíduos sobre o próprio grupo. Então foi esse primeiro momento, né, de discussão. A segunda dinâmica foi desenho às cegas, que consistia em dividir em dupla, todo mundo que estava lá, né, os atletas em dupla, eles tinham que virar um de costas para o outro, né, então cadeira com cadeira, e eles tinham cada um papel e uma caneta. Aí eles dividiam em 4 quadrantes o papel, e o objetivo era que um ia desenhar alguma coisa e ia ter que passar para o outro tentar desenhar a mesma coisa, né? Então, a partir desse direcionamento da pessoa que desenhou. E aí eles tinham um tempo para fazer isso, e o objetivo, né, era fazer esse desenho igual ou mais semelhante possível. Então, depois que eles faziam isso, eles viravam para frente para ver como tinha ficado os desenhos, né? E aí que estava o tom da nossa conversa e da nossa reflexão. Depois que cada um fazia, né, depois invertia, o outro dava as regras, mas o objetivo principal dessa dinâmica era bastante o quanto a outra pessoa estava atenta para escutar, né, as instruções, o quanto a pessoa que estava dando as instruções estava sendo detalhista, estava tendo preocupação também com o aprendizado da outra pessoa, com a percepção, né, com o tempo de cada um. Entre outras questões, eles ficaram bem chocados dessa dinâmica, porque me deu muita coisa diferente, assim, e a gente discutiu bastante sobre o tempo de cada um, sobre a paciência de também dar os direcionamentos e sempre colocando situações de jogo, né? Então a gente fazia isso no final, trazendo para como isso poderia acontecer no jogo, de uma forma ou de outra, né? O boliche cooperativo, que é bem divertido, a gente dividia em 2 equipes, uma de frente para a outra, dentro da quadra mesmo, no espaço da quadra. Todo mundo ficava com uma bola, e aí uma pessoa de uma equipe ia para o meio da quadra, só que mais afastada, né, atrás de todo mundo, e aí ela lançava a bola como o movimento do boliche mesmo, e o objetivo era que a equipe que não tivesse a pessoa rolando a bola, a equipe adversária, interceptasse essa bola.
né? Então, eles tinham várias pessoas, cada um com uma bola, então era muito mais fácil dessa bola não passar do que passar. Mas aí começava, né? O objetivo do boliche era que eles cooperassem entre si para interceptar a bola, essa equipe, e a equipe que estava tentando pontuar, que a bola não fosse interceptada, ela tinha que também fazer as estratégias para ver como ela ia jogar. Então, era muito, muito legal perceber que as estratégias iam surgindo naturalmente, né? Então, depois da terceira vez, eles já ameaçavam jogar a bola e aí os outros já estavam tentando interceptar, perdiam a vez, né? Perdiam a chance. Então, eles começavam a fazer essas estratégias e aí as regras eram colocadas antes, né? Então, quantas vezes vai ser feita, como é a pontuação. Então, além de falar de cooperação, a gente estava falando também da competição e o momento final era sempre essa reunião para falar, olha, como é que foi, como é que a gente pode usar isso. E, por fim, a dinâmica de bons exemplos foi mais um fechamento das dinâmicas. Então, eu levei alguns casos de atletas que eles foram divididos em grupos, e aí, em pequenos grupos, na verdade, e aí eles discutiam esses exemplos, esses casos, sempre a partir das semelhanças e diferenças que eles tinham em relação ao time deles, né? Então, eles puderam pensar em potencialidades, em semelhanças daqueles atletas que eles viam como espelho. Então, foi mais ou menos nesse sentido. Claro que eu não falei aqui da pesquisa em geral, eu quis trazer bem o foco para isso, mas depois a gente fez um pós-teste, né? Então a gente repetiu aquele grupo focal, aquela entrevista, para ver se tinha surtido algum efeito, se eles tinham percebido, se a gente também conseguia ver diferenças a partir dessas dinâmicas, e também aplicamos o questionário de novo para entender se tinha alguma mudança. E por fim, a gente percebeu algumas mudanças que eu trouxe no próximo e último slide, só para fazer esse fechamento, que esses resultados que a gente obteve, eles apontaram a mudança de comportamento, não só pelos dados quantitativos, mas pelos feedbacks deles nesse grupo focal que a gente teve, uma interação de forma mais respeitosa com os outros membros, que não era percebida nesse primeiro grupo focal, foi muito mencionada e foi muito percebida também, perceptível, porque também eles mesmos falaram que eles perceberam o outro, né? Eles não conheciam muito bem as potencialidades, as limitações do outro. E a partir de algumas dinâmicas eles puderam ter esse envolvimento que eles não tinham tido oportunidade. E também a questão da própria psicologia do esporte enquanto área de atuação, né? Enquanto o que a gente poderia fazer para também auxiliar eles nesse contexto que eles viviam. E é isso, o último slide é só de agradecimento e os meus contatos, e espero ter colaborado com algumas ideias aí para vocês também de desenvolvimento. Muito obrigada. Acho que está sem som. Eu e o meu microfone, né? Obrigada mais uma vez, Manuela. Muito legal que você trouxe algumas ferramentas, algumas dinâmicas, né? Na verdade, fáceis e aplicáveis no dia a dia. Lembrando o pessoal que após a apresentação do Renê, que é a última apresentação, a gente vai abrir um espaço para o pessoal poder discutir, conversar, questionar e a gente bater um papo legal sobre esses trabalhos que estão sendo apresentados aqui hoje. Então, Renê, se estiver pronto, por favor, se apresente e agora o espaço é todo seu. Boa noite, gente. Estão me ouvindo? Tranquilo? Tudo certo. Beleza. Eu sou o Renê, vou apresentar meu trabalho de dissertação. Tirei alguns slides, mas tem bastante slide aqui ainda, porque se surgir alguma dúvida de critério, resultado, tem ele aqui para mostrar depois, mas vou tentar ser o mais breve possível, tá bom, gente? Eu fui aluno de mestrado da Unicamp, meu orientador foi o Luciano Mercadante, e nosso trabalho era sobre a demanda física no basquetebol de alto rendimento. E na literatura, tem alguns artigos, algumas pessoas que trabalham com isso, que tentam descrever a demanda física num jogo de basquete. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui na literatura, que, por exemplo, McKinsey, que ele fez uma classificação, utilizou alguns critérios de distância percorrida, horizontal e de salto, que é o vertical. Eles também basearam na observação e algumas zonas de velocidades.
podemos ver que foi tanto para andado parado, trote, como corrida, corrida em velocidade moderada, alta, até os sprints. Uma coisa interessante destacar é que podemos ver que existem diferentes zonas de velocidade, então é meio difícil conseguir comparar um trabalho com o outro por ser diferentes zonas. E podemos ver que tem trabalho que tem 2,5 metros por segundo a trabalho a 7 metros por segundo. Então, existe uma grande diferença nos critérios. E eles também fizeram isso para a defesa, dividiram em relação à observação, zonas de velocidade de diferentes zonas, como sendo baixa, moderada, intensa, movimentação de braços, passes, dribles, saltos. Alguns começaram a utilizar algum esforço estático, como os bloqueios. Então, acaba complicando um pouco a comparação. Outro critério também que complica é a forma de grupar. Alguns agrupam em forma de guards e forwards, e outros como backcourt e frontcourt, que acaba diferenciando um pouco as posições na forma de agrupar. E na literatura nós podemos ver que a frequência cardíaca também é um outro elemento que ajuda a classificar a demanda de esforço físico. Podemos ver que os amadores têm uma frequência um pouco maior em relação às outras posições, mas principalmente no profissional a frequência é bem mais próxima, comparado com o juvenil. E uma coisa que chama muita atenção é que todos os jogadores jogam aproximadamente 75% do cronômetro ativo, que é só de bola rolando, só com o cronômetro rolando, na intensidade superior a 85% da frequência cardíaca. Isso significa que os jogadores estão jogando uma intensidade alta, bem próxima da máxima, o jogo inteiro. E com isso parecem umas conclusões dos autores, sendo que os armadores e os alas têm maiores frequências de ações de alta intensidade, maiores velocidades, maiores distâncias percorridas, maiores frequências cardíacas pico. Com isso apareceram umas dúvidas, que existe diferença entre as 5 posições? Os pivôs e alas são pivôs? São posições que realizam esforços menores? E as propostas de classe de ações correspondem às demandas físicas do jogo de basquete? Porque nós vimos que a frequência cardíaca é alta para todo mundo, mas os pivôs realizam menos ações comparados aos armadores e alas. A gente quer entender o porquê disso. Então, o objetivo foi propor uma nova classificação e analisar 5 posições. Fizemos uma filmagem controlada, utilizamos uma medição de DVID, que é um software que podemos usar realizar os scouts. Se alguém quiser um detalhe, eu posso explicar melhor depois. Nós analisamos as 5 posições, analisamos 7 times do NBB, analisamos as demandas físicas das 5 posições consideradas as substituições. Então, eles realizavam uma troca, o jogador que estava no armador realizava a troca, ele ia para a ala, as demandas dele até aquele momento ia para amador, depois daquela substituição ia para a ala. Então, a gente fez bem a separação das ações pelas posições. E só analisamos uma bola viva, porque consideramos que a bola morta, o jogador está em repouso, passivo ou ativo. E as propostas foram divididas em 3 grandes classes: distância percorridas, horizontais, os saltos e as trocas de força. Que a distância percorrida era para frente, posição defensiva quando ele abaixo para marcar, laterais e com o drible. Um exemplo aqui de salto, quando tira os 2 pés do chão. No contato era produção de rebote, quando usa o corpo para travar o adversário para pegar o rebote. Um contra um, como é a imagem que nós estamos vendo, quando utiliza a vantagem do seu corpo para obter a vantagem de espaço. Os bloqueios são os contatos e as faltas também, que eram os lances ilegais, um pouco mais agressivo, que é permitido na regra. E na literatura, eles faziam as zonas de velocidade, foram baseadas em outros trabalhos, como handball ou futsal. Então, a gente não considera que é adequado. Então, por isso, a gente propôs uma divisão através da porcentagem em relação à máxima velocidade que o jogador realiza na quadra. Aqui tem um gráfico explicando os critérios que nós usamos para a curva. Também, se alguém tiver um interesse maior nesses critérios, posso explicar melhor depois. Questão de tempo, estou acelerando um pouco. Nós utilizamos 4 variáveis em relação à curva de velocidade, foi a frequência dos picos, tempo de duração, distância percorrida e o intervalo entre os picos. Aqui, o resultado que eu gostaria de mostrar foram como os pivôs realizam muito mais produção de rebote e 1 contra 1 que as outras posições, e um pouco mais de salto também dos rebotes em si. Faltas e bloqueios não, porque geralmente não. Quando realizam um bloqueio ou uma falta, é contabilizado para os 2 times, porque tanto quem recebe quanto quem faz
tem uma intensidade alta, tem um esforço, tem um contato. Então, a gente marcou para os dois. Principalmente no bloqueio, geralmente um pivô acaba realizando um armador. Então, por isso que teve uma frequência dessas ações muito parecida entre as posições. Aqui estou ressaltando só o que deu diferença significativa, e como nós podemos ver, realmente os armadores acabam realizando maior frequências em relação às outras posições, como, por exemplo, drible com a bola em relação à frente, em relação a deslocamento laterais, frente, e os contatos, os pivôs e os alas pivôs acabam realizando mais que os armadores ou os alas armadores. Aqui também a gente fez, está mostrando só a diferença significativa em relação aos picos de velocidade, as zonas de velocidade, e nós podemos reparar mesmo que os armadores acabam realizando uma velocidade maior, com mais frequência que os pivôs e que os alas pivôs. A tendência é quanto o armador, o ala armador realiza mais em relação aos alas pivôs e os pivôs. Então, aqui a gente está fazendo uma caracterização das posições. Eu fiz para todas as posições, até que eu queria um pouco de feedback de vocês após a apresentação, porque a ideia, nós estamos começando a escrever um artigo sobre isso, e a ideia é escrever para os treinadores. Então, eu gostaria muito de receber um feedback de vocês em relação a isso. Os armadores tiveram umas demandas superiores em relação à distância percorrida na posição defensiva, comparado com os alas pivôs em relação aos números de picos. Distância percorrida para frente comparado aos pivôs, em relação também ao número de picos. E tiveram uma distância percorrida com drible para frente e multilateral, em número de pico e duração das ações, e troca de força de contato 1 contra 1 em tempos. Agora, baseado, a gente acredita que para montar um bom treino, para montar um bom treino, tem que saber o que acontece no jogo, porque jogo é treino e treino é jogo. Então, nós fizemos aplicações práticas dos armadores, baseado no jogo. O treino deveria caracterizar como, por exemplo, uma distância percorrida para frente, com um sprint, que é a máxima velocidade dele, que é os 20% mais intenso, mais rápido deles. Ele realiza uma distância mais ou menos de 16 metros durante o jogo, né? Com um intervalo com um tempo de 3,2 segundos e um intervalo de 14 segundos. Então, a cada 14 segundos, eles conseguem realizar um sprint desse. Isso aqui é caracterizado pelos armadores durante o jogo todo. E nós fizemos isso para todos os tipos de deslocamentos que eles fizeram. Tanto isso para os alas e para as outras posições. Então, os alas armadores tiveram uma distância percorrida com drible para frente comparado aos alas pivôs, e os pivôs na frequência de números de picos e alta intensidade. E menor que em relação aos armadores. Fizemos também a mesma coisa para os alas armadores, em relação a como será caracterizado o treino dele em relação à força e pausa deles, e assim por diante. Então, os alas não apresentaram diferença, que é por ser uma posição flexível, que acaba jogando às vezes como ala armador, às vezes como ala pivô, então acaba sendo bem flexível em relação a essa posição. Novamente, fizemos essas aplicações práticas a essa posição. Os pivôs também apresentaram maior frequência de número de troca de força de contato e rebote em relação aos pivôs. E obtiveram duração do tempo menor nas durações das ações de distância percorrida, na posição defensiva para frente, multilateral e com drible para frente comparado aos armadores. Então, os armadores realizaram todas as ações mais que os pivôs. Novamente, nós realizamos isso. Se alguém quiser ver com mais detalhe, eu mostro depois. E os pivôs tiveram maior frequência nas ações de salto, nas subclasses de troca de força, e na distância percorrida, na alta e máxima intensidade, a posição tem uma frequência e duração menor comparada a outras posições, principalmente para os armadores. Novamente, fizemos isso também para os pivôs. E que a gente pode concluir? Que a inclusão de trocas de força de contato apresenta grandes frequências, principalmente para os pivôs, que não é relatado nos trabalhos anteriores. A divisão da velocidade é interessante ser pela máxima velocidade do jogador e não baseado em outras modalidades. E a grande diferença nas demandas físicas entre as 5 posições, que cada um tem as suas especificidades. E a realizar treinos específicos para cada posição, dentro do possível, porque existe uma diferença entre algumas ações para cada posição. E essas foram minhas referências. Desculpa se eu precisei passar bem rapidão, é que o tempo era curto.
Muito obrigada, Renê. O tempo realmente é um pouquinho mais apertado, mas a ideia é que a gente vá discutindo de acordo com as dúvidas e as curiosidades que os nossos colaboradores também que estão aqui participando tenham, tá? Obrigada aos três, parabéns aos três. A gente consegue perceber aí uma variedade desde o nosso primeiro Usa Academy, uma variedade de ciência, e a ideia é que cada vez mais a gente aproxime a discussão e que essa discussão faça sentido para a nossa prática, né? Então, eu vou pedir, se alguém já tiver uma pergunta, pode abrir o microfone, mas conforme a gente for avançando, as pessoas coloquem aqui esse raise hand, um botãozinho aqui no chat, que aí as pessoas se manifestam e a gente vai organizando aqui a nossa discussão. Se alguém já tiver alguma pergunta pro Renê, ou pro Caio, ou para a Manuela também, por favor, fica à vontade. Acho que o professor Luciano Mercadante levantou a mão ali. Acho que ele... Tudo bem. Então, vamos... Eu gostaria de bater um papo também. Vamos na boa, sim, Yura? Você quer que a gente coloque ali no chat? Vamos na boa? Pode ser, galera? Não, é só pra gente... Claro, é só pra gente ir batendo um papo da melhor forma que for. À vontade. Lu, por favor. Eu vou ser vou fazer alguns comentários legais. Primeiro, na questão do trabalho do Caio. Posso comentar? Você apresentou quando você apresenta um trabalho bem legal, baseado nessas ansiedades, conhecê-las, o treinador conhecê-las pode colaborar aí nas tomadas de decisões dele. O importante é perceber que o trabalho, às vezes, é muito de formação, ainda é um TCC, consequência do TCC. Então, às vezes, é importante o aluno se apropriar de métodos, aprender a fazer pesquisa, todo esse rigor, e não exatamente dar um problema que é bem aplicado. Isso acontece muito. Você vê a diferença, por exemplo, do trabalho do Renê, que é um mestrado, tem uma porrada de informações, é um trabalho hard, pesado. Mas eu vejo sempre como o treinador é um cara que toma decisões, e tem muitas áreas para ele fazer isso. Muitas. Ansiedade, biomecânica. A pergunta é, as relações pessoais e ser um time é mais importante para mim que tudo. Formar um bom grupo é necessário, mas não é suficiente. Como que ele... E muitas vezes tem um rigor, uma diferença entre ser profissional ou ter intimidade no grupo. Como que a gente joga com esse negócio? Como que vocês, a Manuela, tanto a Manuela quanto o Caio, vem essa coisa? É muito importante, é mais importante primeiro formar um grupo ou essas coisas acontecem normalmente? Quem não tem um grupo, na minha opinião, perde muito, não chega lá. O que eles acham? E essas coisas podem colaborar para tornar isso melhor. O que vocês acham? Posso responder primeiro? Pode, vamos ser meio anárquico aqui. Dá para me ouvir? Boa noite, professor. Professor não, né? Boa noite, Luciano. Beleza. Essa é uma pergunta bem interessante. Na psicologia, assim, pelo método que eu gosto de estudar, a gente primeiro usa que a gente não quer um grupo, a gente quer uma equipe. Tá? Porque uma equipe ela tem um objetivo em comum, todos os fatores, desde técnico, toda a comissão técnica até atleta, caminha para um objetivo comum, já começando por aí. Então, o técnico ele tem esse desafio, né? Primeiro de colocar todo mundo num eixo, numa linha de é isso que a gente vai fazer, então vamos fazer. Tá? Muito e bem. justamente a proposta do... Objetivos comuns e muito obrigado. Justamente... Desculpe, às vezes eu falo no meio. Posso, Caio? É que daí, às vezes, corta um pouco, daí eu não consigo entender, mas lógico. Não, beleza. Corta o áudio. Não atrapalha não, por favor. É verdade, não é tão online quanto a gente imagina. Desculpa. É para cortar o áudio do professor Luciano, é isso, Caio?
A gente derruba ele da Tem live como aqui. fazer, Davi? Você é a estrela aqui hoje, mano. A gente derruba o cara da live. Aqui não tem essa. Ainda Não, mais que mas nesse período não vai dar nem para sair na mão, que ele tem que ficar lá, a gente aqui. Fica tranquilo. é justo, justo. Vamos abrir uma outra aqui, deixar ele aqui. Não, mas só complementando, Luciano, o técnico ele tem o papel interessante de positivo e negativo em termos de, nas vitórias, tem a parte do técnico que ele vai ser lembrado menos. Porém, nas derrotas, qual que é o primeiro aspecto que é visado? É o técnico. Então, tanto para os jogadores quanto para os outros participantes ali do basquete, desde mídia, enfim. Então, o técnico ele tem que fazer essa correlação, principalmente com os atletas, de saber quando intervir, onde intervir e com o que intervir. Não adianta eu só ser amigo de todos os atletas, que talvez vai ter um ou outro atleta que responde ao esporro, né? E fazendo um paralelo com o trabalho, só para fechar, a ansiedade, ela não tem como falar ansiedade boa e ansiedade ruim, porque cada atleta tem um nível. O meu pode ser 30, o da Yura pode ser 10. Se você me xingar, você está me ativando. Se você xingar a Yura, você perdeu ela para o resto da competição. Entendeu? Então tem que saber administrar nesse aspecto. O técnico ele é um gestor ali, né? Manu, por favor, tá com a palavra aí. Obrigado pela pergunta, Luciano. Então vamos lá. Eu acredito que o Caio disse muito bem a questão, né, da equipe, é bem isso, ter que procurar essa coesão também, e eu vejo muito o papel do técnico como o primeiro líder, né, porque é ele que vai ter que ter essa sabedoria de quando puxar e quando não puxar, qual atleta puxar e qual puxar menos, até não só pelas questões de ansiedade, mas todas as outras questões de comportamento, de como eles são acionados, isso em termos de perfil comportamental de cada pessoa, né? E aí, anterior ao atleta, a gente tem um ser humano também. Então, essas considerações são muito importantes para, na hora das ações, elas terem esse brilho aí, né? Da onde iluminar e da onde trabalhar depois ou trabalhar com outro profissional. Então, acredito que seja mais nesse sentido também. Muito bom. Eu queria dar uma palavrinha também aqui. Primeiro, agradecer o trio aí, que foi, né, muito bacana. Eu não sei se vocês combinaram, mas eu saio daqui hoje assim. Se a gente trabalhar os aspectos psicológicos, pode ser que eles lidem melhor com a ansiedade para correr mais lá no fim, entendeu? Meio que juntando os nossos papos, né? Dos porquês até da WOS Academy, assim, é que a ciência, ela normalmente ela especializa demais, né? Vocês foram lá, falaram só da ansiedade e a gente sabe que o indivíduo tem N emoções e só a ansiedade ela pode ser também, né, vital, importante. E eu gostei muito do trabalho, eu queria trazer uma reflexão sobre algo que me chamou a atenção aqui para a gente pensar, que essa não correlação ou a baixa correlação, não ter achado correlação entre a experiência e a ansiedade, né? O cara casa a primeira vez, tá lá no altar, o portão, o meu coração quase saiu da boca. Tô dando um exemplo meu, assim. A porta da igreja abre, tá? A moça ali que vai entrar, parece que você tá parado, assim, você não tá correndo nada, mas parece que foi o tiro da vida, o coração vem na boca, assim. Eu acho que o cara, quando casa pela quarta vez, ele deve olhar aquela porta diferente, né? A experiência, né, vai deixando a pessoa... Só que talvez o público, né, por serem universitários, e aí eu já trabalhei um tempo aí, mais de 15 anos no esporte universitário, no basquete, né? Universitário, a gente sabe que essas experiências de jogo, né, de vida, o universitário é o amador do amador, digamos assim, né? Ela não é tão recorrente. Então,
ia ser muito rico estudar a ansiedade na categoria de base, no profissional, no universitário, exatamente essa pesquisa dele em vários, né, sei lá, em várias esferas, assim, digamos assim, para a gente, porque eu acredito que a experiência tem alguma relação com a ansiedade. Agora tem que investigar, talvez já tenha investigado 1000 vezes, ele pode dizer melhor que eu e o Caio, mas talvez não tenha encontrado no trabalho dele por conta da pouca experiência, digamos assim, de esporte, né, do pessoal dos 18 aos 30 e poucos anos, acho que era isso, a galera da idade dele na pesquisa, né? Uma outra coisa que eu queria perguntar, se eu posso fazer um outro lance, é melhor a gente ficar nisso, hein? Que era esse modelo, né, que ele que apresentou sobre os armadores. A pesquisa diz meio que para dar um parâmetro, né, de que o armador, o lateral e o pivô e a diferença deles em relação ao deslocamento, as demandas, né, físicas aí do jogo, e a tendência do jogo é ser cada vez mais versátil, né? Os jogadores serem cada vez mais versáteis, né? E para onde ele acredita que isso pode ir, René? Porque eu acho que o período, né, e o tempo que foi estudado, se fizesse essa mesma pesquisa, de novo, replicar, que às vezes a gente fica pensando em fazer uma outra pesquisa, uma outra, né? Essa mesma pesquisa daqui 3 anos e essa mesma pesquisa daqui mais 3 anos e outros 3 anos, talvez a gente consiga explicar essa tendência, né? Que é do pivô conseguir marcar o jogador lá de fora e talvez essas distâncias serem cada vez mais estreitas. E aí já pensar um outro passo. Será que não era melhor no treinamento não pensar nessas especificações? São essas duas questões que eu queria trazer para que nós conversássemos aí, todos nós. Posso falar? Sim. Sobre as duas perguntas suas, até uma curiosidade. Em relação a que você falou de ansiedade, de alto nível ser um pouco diferente. Eu trabalhei com alto rendimento e a nossa ideia era até pôr a frequência cardíaca no nosso trabalho. Mas nós vimos que a frequência cardíaca não tinha muito relação ao esforço, porque a gente ia conseguir casar momento de alta intensidade com frequência alta. A gente não conseguiu casar muito bem isso por causa dessa grande variabilidade da frequência cardíaca, que eu acho que acontece também na ansiedade, essas coisas, porque interfere muito. E só um exemplo, para fechar, tem um lance lá que a gente viu que a frequência dos jogadores subiram muito, e foi no pedido de tempo. Pô, pedido de tempo, os caras estão parados, era para estar descansando, frequência baixa, e a frequência subiu. Por quê? Tava finalzinho do jogo, perdendo o jogo por poucos pontos, e o técnico deu uma puta bronca. Então a frequência subiu e o pico foi um dos mais altos do jogo, e eles voltaram, no momento de 2 minutos descansando, 1 minuto descansando, eles voltaram com uma frequência altíssima, então com, teoricamente, um nível de ansiedade gigantesca, para os últimos lances, os últimos segundos de jogo. Então, no meu ponto de vista, mesmo no alto rendimento, eles sabem controlar melhor, mas mesmo assim a pressão é maior. Então, eu acho que não consegue ter um controle tão bom. Pela experiência que eu tive. Não sei, o Caio e a Manuela consegue falar bem melhor do que eu em relação a isso. Mas é uma curiosidade que eu quis trazer em relação ao que você falou. A minha ideia era comparar esses ambientes, entendeu? Sim. Eu achei muito legal o comentário e achei pertinente trazer essa observação que eu tive com o meu trabalho. Até por isso que a gente não trabalha muito frequência cardíaca e foi mais para demanda física, questão de scout. Caio e Vanella, quer comentar? Depois eu comento em relação ao meu trabalho. Posso comentar, Mano? Posso falar então? Eu gosto de falar sobre isso. Não, se deixar aqui, eu fico igual ao Luciano. E o Davi também, né? Davi, excelente questionamento. Primeiro, a gente tem que analisar realmente o ambiente que foi feito, que são atletas universitários, a quantidade, que foram 31 atletas, então também é um número baixo. Só que, através desse estudo, despertou várias curiosidades e eu fiz uma outra iniciação com isso, que a gente fez um aplicativo, que no aplicativo a gente posta o questionário lá da ansiedade de estado, porque a ansiedade de traço ela não se varia muito ao longo de uma competição. Então, a pessoa respondia no aplicativo meia hora antes da competição e chegava para o técnico o resultado, assim, quase que momentaneamente.
instantaneamente. E por aplicativo tem a facilidade, o atleta respondia rápido, não tinha aquele papel, então a gente está aprimorando mais essa parte, porque justamente com esses estudos a gente viu bastante dúvidas, né, bastante curiosidades. E em relação ao tempo de prática, sim, você comentou do casamento, né? Vou fazer 2 paralelos. O primeiro é que o jogo é imprevisível. Então, por mais que eu me prepare para todas as ações, vai ter algum momento que eu não estarei preparado para aquilo. Tá? É aí que eu entro no segundo paralelo, que está todo mundo naquela série do Netflix, do The Last Dance, e perguntaram lá para o Michael, né? Como assim você, no último lance lá, né, no clutch da partida, você realmente está confiante se você acerta? O que você pensa? Ele vira e responde. Esse lance eu vi na minha cabeça milhares de vezes. Então, ele tenta tirar a imprevisibilidade daquele lance para que ele consiga exercer de uma melhor forma. Porque tirando um pouco a influência que essa ansiedade, igual o René falou, uma bronca que o técnico dá num pedido de tempo, não sei, o time, pode ser que 3 pessoas reajam de uma forma positiva, os outros 2 perdem. E se for um dos que vão receber a bola no último segundo ali? Entendeu? Então mas justamente essas indagações são extremamente pertinentes, justamente por isso que a gente está tentando desenvolver mais essa parte do aplicativo para tentar identificar de forma rápida, segura e sucinta antes do jogo, imagina, você chega na sua mão lá, o René está com ansiedade 5, só que o ótimo dele é 10. Peraí, deixa eu ativar ele. A Yuri é o oposto, então deixa eu acalmar ela, isso eu consigo antes do jogo. Entendeu? Então essa é uma linha que eu gosto de seguir, que são trabalhos futuros que a gente está tentando desenvolver, mas é uma pergunta assim bem capciosa, eu diria. Boa, Caião. O Marcelo quer comentar? Vou fazer um Acho comentário que o René ficou. é verdade, é verdade. O Marcelo, acho que bateu palma, mas queria levantar a mão, né, René? Né, Marcelo? Tá bom. Deixa o René primeiro para continuar na linha do pensamento, eu vou depois. Beleza. Então, em relação à sua pergunta, acredito sim que se eu fizer o mesmo trabalho daqui 3, 4, 5 anos, vai dar um resultado diferente. E eu acho mesmo que a tendência é os armadores chegar mais próximo dos pivôs, até que a gente está vendo isso para os alas. Não tem diferença nenhuma entre eles, porque é nítido ver que eles conseguem ser mais versáteis e conseguem ficar mais próximo do armador e mais próximo do pivô. Até porque muitos deles, ala pivô, caia para ala e jogava com 3 cara altos, sabe? 3 pivôs. Então, eu acredito sim. Mas eu acho muito interessante você ter um estudo desse modo, ou entender isso, porque para você conseguir preparar para o jogo, você tem que entender o que acontece no jogo. E para você evoluir, que o esporte evolui, para evoluir, você tem que entender o que está acontecendo hoje, para ver o que pode melhorar para evoluir. Porque antigamente era nítido. Antigamente tinha um pivô como chefe, um pivôzão 5, o cara não saía dentro do garrafão. Hoje os pivôs já estão jogando como alas, armadores quase. Então, assim, tem que entender o que é que está acontecendo, quais as limitações de hoje para acontecer uma evolução. E eu acho que esse trabalho, no momento que ele foi, está bem nessa transição mesmo que você falou. Então, eu acredito mesmo que em alguns anos vai ter bem essa diferença. E é importante que tenha, porque é a evolução do esporte. Então, é interessante isso. Deixa eu complementar essa resposta. Eu sei que eu sou intrometido, mas como eu sou coautor lá, ele mostrou meu nome, vocês me dão esse direito? Rapidinho, juro por Deus. Manda aí, Lúcio. Pode, Davi. É o seguinte, como treinador, tem que pensar um pouco diferente. Os contextos são diferentes, claro, vão das coisas diferentes, mas em quanto tempo essa tecnologia, tipo a ansiedade do jogador, a velocidade dele no jogo, vão estar online para vocês, treinadores? Vocês sabem muito bem que, por exemplo, o mais próximo da gente, a Argentina, tem todos os ginásios, não só a gravação do jogo, que é o que a gente tem aqui, mas informações pertinentes sobre isso, inclusive, provavelmente, de velocidade. E todo mundo vai ter, a hora que todo mundo vai ter, o treinador tem que saber lidar com essas informações. Ele é um usuário da informação. Entender os conceitos e usar para tomar as decisões dele. Aí, por exemplo, pode ter um Caio que seja o preparador psicológico, e antes do jogo lide com aquela coisa. Ou o próprio treinador. Mas é isso que vai acontecer na evolução.
a competitividade está aumentando tanto que esses detalhes se tornam importantes. Se o adversário vai ter, ele lida com essas informações, vai acabar fazendo falta para você, porque os detalhes é que ganham o jogo. É isso, nesse sentido. É importante pensar assim. Sem dúvida. Inclusive a Manuela, assim, né? As psicólogas, fazer parte de comissão técnica é uma questão de tempo, na minha opinião. Sim. Outra coisa também. Fundamental. Eu queria depois que a Manuela respondesse entre 2015 e 2020 o que aconteceu com a Manuela depois desse trabalho, com o que ela está trabalhando. É legal para a gente conhecer ela um pouco mais. Marcelão? É você, pai? Obrigado. Você me ouve bem? Todos me ouvem, Davi? Boa noite. Tá perfeito. Primeiro, parabéns aos 3 trabalhos e aos 3 apresentadores. E o coautor, obviamente, de todos eles. Davi, acho que você narrou muito bem quando você fez uma pergunta, uma consideração sobre olhar o todo. Eu acho que os trabalhos, eles se interconectam, principalmente pensando no jogo. Então, na verdade, aqui a minha não é bem uma pergunta. Se você me permite, com o René, umas considerações, uma troca de informação acumulada que a gente teve num grupo muito legal lá no CIAA. Então, tentando juntar essas narrativas que o Davi fez e que o Luciano fez agora há pouco, a gente pode chegar num nível tal até, Luciano, que as informações dos traços psicológicos do nosso adversário, para a gente usar como um ponto fraco e mudar a estratégia do jogo. Mas a minha consideração, na verdade, é de demanda física, tá? Eu vi aqui que a aplicação prática disso, principalmente para o preparador físico, é excepcional. Tem os dados de velocidade, as distâncias e as relações de esforço-pausa. Isso aqui é fenomenal. O que eu quero complementar, Davi, é que lembra quando a gente monitorava ali no lado da quadra um equipamento e todos os jogadores usavam algo parecido com a cinta, a fita peitoral. Aquilo não era só um frequencímetro, René. A gente tinha dados de carga mecânica também, e aí corrobora com algumas coisas que você citou aqui. Por exemplo, às vezes, o índice fisiológico, medido pela frequência cardíaca, mostrou aqui que os alas, os armadores, tinham um maior índice. Ou seja, lá com o equipamento, isso era carga fisiológica. Mas isso não queria dizer que eles faziam mais esforço do que os caras da 4 e da 5, porque o equipamento tinha acelerômetro. Então, o equipamento conseguia quantificar de todos os jogadores os movimentos em 3 eixos, vertical, horizontal e diagonal. Então, aquele pivô que supostamente não deslocava tanto quanto os outros armadores ou alas, mas ele produzia tanta carga mecânica pelos choques, pelas ações, pelos saltos, pelos bloqueios, e acabava se equilibrando. E a gente apresentava isso para a comissão técnica, um relatório semanal. Então, eu penso que o que você usou aqui é baseado na captação de imagens e provavelmente foi o quê? Time motion, motion picture. Tá? E o agravante que a gente não conseguiu avançar lá no CIAA é que era proibido colocar o acelerômetro em jogos oficiais, Davi. A gente não conseguia quantificar... Proibido pelo NBB? Não podia, porque a fita peitoral é proibida pela CBB. CBB e FIBA era proibido. Na época eu investiguei, proibido. Nós investimos muito na parte de filme porque não interferia no jogo. Tem 2 linhas de medição nesse sentido, 2 no mundo, tendência. Uma é pelo jogo e pelo rastreamento do sinal pela tela, que é esse que nós fizemos. Era esse muito forte na década de 90, 2000. Ele dá o sinal da posição a partir do jogo, posição. Os sinais, os que você está falando, são os sinais inerciais, está caminhando nesse sentido, aliás, com um sinal de rádio a posição. Tipo esse equipamento que você falou, junto com o acelerômetro, porque as acelerações pega diretamente, e elas são super importantes. Só que as acelerações não te dão as posições, velocidades, deslocamentos, é melhor pela filmagem.
Os dois sistemas estão se casando. Na verdade, a filmagem vai ser para outras coisas, para identificar jogadas, tal. Vai ficar na sinal de rádio com um acelerômetro. E mais o magnetômetro também, que vai ver a orientação do corpo no espaço. Isso está disponível em alguns sistemas comerciais, 30 mil, 40 mil. Mas já vai ter sistemas nacionais, coisas mais baratas para a nossa realidade aqui. Ela vai chegando. No vôlei já chegou, porque é um jogo mais simples. Já interrompi de novo bastante. Marcelo, seu olhar é muito legal. Não, mas peraí, vocês precisam resolver o problema para o treinador agora, gente. Mas e aí, vai ter então, uma solução? então, Nós vamos Davi, ter que pedir para a TBB, pedir para a CBB liberar a fita? Que nós queremos fazer o negócio acontecer, mano. Era aí Então, onde eu ia a parte chegar. da pesquisa, aí vai, Marcelo, continua, depois eu interfiro. Desculpa, aí que eu ia chegar. É isso Boa, mesmo, Davi, a aplicação prática disso, porque assim, o Luciano narrou com excelentíssima propriedade, não só por ele ter participado da captação dos dados, mas pela sabedoria e experiência que ele tem. A junção de todos esses equipamentos que ele narrou vai assim, ser primordial para a gente chegar para os técnicos e falar, amigo, olha, além das imagens, além da análise de jogo, de desempenho, as demandas físicas elas estão bem refinadas. E preparador físico, você não vai precisar fazer um treino diferente para o ala, para o armador e do pivô, mas em determinada etapa da preparação, você pode especializar um pouquinho para que ele tenha ainda um maior desempenho, um acréscimo de desempenho. Mas, infelizmente, Davi, a gente está caindo nessa barreira da proibição da FIBA. E eu vou contar um segredinho rápido aqui, isso não é falta de ética, não. Mas um grande amigo nosso, professor, pesquisador também, ele conseguiu, num camp de preparação da seleção brasileira feminina, e eu acho que até em uns jogos do Paulista, ele conseguiu maquiar o uso da fita peitoral. E aí ele publicou um artigo aqui em Revista Nacional com os dados baseados em frequência cardíaca, Renê, Luciano e todos. Mas ainda a gente não consegue colocar os acelerômetros. Por exemplo, lá no Pinheiros a gente usava o Zephyr. Mas esse acelerômetro é o quê? Um radinho de pilha? Não, é uma fita peitoral. Vai atrapalhar tanto assim, meu? Não vai. Sabe por que não vai, Davi? Futebol de sutiã ali, de pá. Não é aquilo? É um top com tipo o tamanho de um HD. É isso. Exato. No Pinheiros, ele era um que a gente colocava igual um Polar, igual da marca Polar. O acelerômetro ficava na parte axilar média. Então, o que era um atleta entre 10 que questionava, mas não porque o equipamento era pesado ou incomodava os gestos. Não, era só um ajuste físico, ajuste de fita. Era fenomenal. Eu lembro, os caras reclamavam, mas era maletagem, isso é cultural. Se colocar todo dia no cara, uma hora ele fala, tá bom, isso aqui não tá me incomodando em nada. Nos esportes que está disseminado, isso é na etiqueta, não sei se vocês já viram, um volumezinho na etiqueta nas costas, rugby, futebol, todos os esportes que tem isso institucionalizado é lá, mas aí abandonaram a frequência cardíaca. Todas as outras informações rolam lá, o acelerômetro, a posição, o magnetômetro, o que não rola é a frequência cardíaca. Ela precisa vir aqui no peito, aí tem essa porra de pôr um coletinho, jogador é complicado. Se eu estou enganado, Renê, eu acho que o Luciano e Davi, esses da camiseta, que parece uma regata curta, um top, eu acredito que ela não capta todas as informações como o acelerômetro capta, o que a gente usava no Pinheiros. Porque esse do acelerômetro pegava os 3 eixos com uma precisão muito grande na captação em hertz da frequência. A frequência de captação física mesmo. É coisa de 1000 hertz. Isso. A única coisa que a gente não conseguia lá, Davi, no Pinheiros, é porque o poliesportivo, ele é de uma parede de concreto bastante espessa, a gente não conseguiu triangular o sinal de GPS. Senão a gente tinha fechado o cerco, Luciano. Carga fisiológica por frequência, carga mecânica pelos 3 eixos e captava o GPS em loco no jogador, além das imagens captadas pelo Fabrício, Davi. Aí fechava o cerco, seria sensacional. Está tudo migrando nessa direção. Então, mas aí o jogo só não conseguia treino normal, né?
Em Se fosse treino, externo, sim. em treino, todas as sessões, o Marcel e a comissão tinha acesso por um relatório resumo semanal. Em treino, a gente conseguia aplicar tudo isso. Inclusive, Legal. dava o feedback online naquele telão de Tá não bom sei já, quantas né, velho? polegadas. Deixa os caras jogar, então, sem sutiã, gente. Tudo bem, né? É coisa simples de se resolver hoje em dia, isso. É pela segurança dos jogadores, eu acho, né? Que não pode um velocímetro desse, né? Deve O ser. acelerômetro, ele é muito pequeno, Davi. O dispositivo, É, não. ele pode minimizar o choque, o impacto. É uma questão de ajuste. O que não falta é fabricante para isso. Marcelo, o que a gente tem feito lá na UFMG, né, na verdade, a gente tem esses equipamentos e a gente também tem essa limitação do GPS para a gente, porque tem que ser outdoor. Então, a gente tem usado o equipamento de GPS, né, junto com o acelerômetro, para fazer avaliação, né, principalmente pré e pós-treinamento, para fazer comparações. E realmente, assim, frequência cardíaca não nos tem dado respostas confiáveis. Os dados em relação a questões físicas têm sido muito mais interessantes para fazer comparações, né? Inclusive comparações entre posições, se isso for realmente interessante em algum momento, porque a tendência realmente é que essas coisas fiquem um pouco mais próximas, né? Separar atletas entre posições já não é algo muito claro, mas a gente tem feito muito isso. O meu mestrado, né, minha pesquisa que eu apresentei para o pessoal há algum tempo atrás, até falei para o pessoal do Rabisca que eu ficar, porque ia ter coisa sobre análise de jogo, realmente questões de análise técnico-táticas somadas às questões espaciais. Inclusive, o GPS me dá informações interessantes sobre o posicionamento, informações que podem ser usadas para questões táticas, né, do comportamento. Então, é realmente um campo aberto aí para ser analisado e, infelizmente, essa questão indoor, né, dentro do ginásio ainda é muito difícil, porque os equipamentos são muito caros, mas realmente caminha nessa direção a análise de jogo. Eu gostaria, inclusive, aproveitando aí esse gancho, que vocês comentassem um pouco dessa dificuldade do controle indoor, né? Tem até um estudo bastante interessante sendo desenvolvido na Unicamp, acho que o Luciano pode comentar um pouco, né? Não de uma forma muito técnica, mas explicar que é difícil, né, fazer o rastreamento de jogadores, porque a gente ainda não tem instrumentos que dão essas informações em tempo real, que é o que a gente precisa, né? Mas como a gente também está avançando, acho que Luciano, Marcelo, Renê podem comentar um pouco e até comentar um pouco desse sistema novo que está sendo aí desenvolvido de rastreamento automático. Em relação ao que o Marcelo falou, concordo plenamente com você. É realmente só usar a velocidade, não é, ou a distância não é. O que nós vimos que é mais importante também, uma coisa que interfere muito, é a aceleração mesmo, a mudança de direção. Isso que a Yura falou, tem um estudo que está vindo, que é o Monese está começando a fazer esse rastreamento automático, e ele já consegue, por reconhecimento de imagem, via sistema neural do computador, né, reconhecer a bola. Então, a bola ele consegue fazer já automático. Ele está desenvolvendo mais ainda para conseguir fazer do jogador. E ele está tentando desenvolver um sistema, como você falou, com acelerômetro, tudo essas coisas a mais. Não utilizar o GPS, porque GPS no indoor você não consegue, por ser ambiente fechado, não consegue pegar via satélite, mas por radiofrequência. O problema do radiofrequência é que, por estar um lugar muito próximo, fechado, tem muita interferência das ondas. Mas é um caminho, é um estudo que está saindo ainda. Então, está assim, engatinhando esse estudo, está começando a aparecer estudo com isso. Mas ainda a confiabilidade dos resultados ainda não acaba sendo muito preciso. Porque, por exemplo, o erro que eu tive nessa medição foi de menos de 20 centímetros. Para uma quadra desse tamanho, esporte, eu errar a posição do jogador de 10, 15 centímetros não é nada. Um GPS desse, ou um frequencímetro, nesse momento, tem um erro maior ainda. Então, não é tão confiável se você for derivar e achar a aceleração da velocidade de produção por tempo. Então, isso é o limitante desse momento. Mas os estudos e a tecnologia avançando, a gente vai conseguir ter tecnologia melhores para avançar, ter resultados
mais confiável online. E uma coisa interessante que eu acho, mesmo usando todos os acelerômetros e tudo mais, é ter a cinemetria, né? Que é a imagem de vídeo junto. Por quê? É legal você ter a posição, você ter a aceleração, deslocamento e tudo mais. Mas é interessante você ter sincronizado ao jogo. Exemplo, um jogador mexeu desse modo, ele deslocou a tal velocidade, em tantos metros, em tal sentido. Legal, mas por quê? Qual foi a ação do adversário ou do time dele que necessitou essa mudança de direção e essa ação? Então, eu acho que é importante, sim, ter todos esses equipamentos para trazer maior precisão do que está acontecendo, mas é importante saber o que está acontecendo no jogo para explicar aquele fenômeno. Então, é importante, sim, casar as coisas, mas no momento que nós estamos agora é difícil por causa da tecnologia. Não, mas deixa que tem o treinador lá para fazer isso, irmão. A gente perde o emprego. Exatamente. Calma, calma. Você não pode resolver tudo assim na ciência também. E a gente, e as minhas filhas, gente, como é que fica essa hora, Renê? Calma, Renê, tem eu lá. Pergunta para mim na hora se, entendeu? A gente, fica tranquilo. Eu queria fazer uma pergunta para a Manuela, que a gente foi para esses caras aí, medições e centímetros, milímetros para lá e para cá. E a Manu, fala um pouco para a gente sobre as dinâmicas de grupo. Você podia dar uma desenroladinha? Assim, é possível um treinador? Onde que ele pode... eu sei que tem algumas dinâmicas que é melhor que um psicólogo faça, mas tem outras que, né, a dinâmica ela está envolvida ali no dia a dia do treinador, desde aquela conversa inicial ali no treino, até esses outros contatos de grupo, né? Eu queria que você desenrolasse um pouquinho, desse algumas informações para a gente, pode ser? Nossa, eu vim falar e, na verdade, eu estou aprendendo aqui, estou pensando um monte de jeito que a gente pode usar isso, talvez, não sei. Todos nós, mergulhem na bolsa. É isso aí. Então, respondendo primeiro a pergunta do Luciano, né, acho que foi lá atrás, que ele me perguntou o que eu fiz durante os 5 anos que se passaram dessa pesquisa. Bom, eu continuei com a psicologia do esporte, na verdade eu já entrei para a psicologia querendo ir para essa área, então depois que eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso voltado mais para estudar a carreira de atletas, e aí eu especifiquei bastante nas transições de carreira, então eu olhei primeiramente para as transições de carreira como um todo, mas voltei também para os atletas universitários para entender como eles estavam fazendo a transição da universidade para o mundo do trabalho e como o esporte interferia, né? Se ele interferia, se ele de alguma forma ensinou alguma coisa e estava ajudando na construção de repertórios para essa transição. E depois eu fiz mestrado em Ribeirão Preto, na USP, continuei estudando psicologia do esporte e a interface com a carreira, e aí eu validei uma escala, então eu fui para uma área mais psicométrica, assim, de identidade, né? Então, pensando aí nos papéis relativos aos estudos e ao esporte também, nessa questão tanto acadêmica quanto esportiva, como ela se interfere na vida do atleta e do estudante, né, das pessoas que optam por fazer as duas coisas no Brasil especificamente. Então, tem toda uma discussão de legislação, de como o nosso esporte não é tão bem estruturado, da batalha que a gente vive e pensando mais ainda no quanto é desvalorizado, talvez, o investimento universitário, né, porque aí a gente vê que a gente tem, sim, essa parte da fala do Davi, do amador, mas a gente também tem outro tipo de esporte universitário que é muito pequenininho, mas que tem muitos jogadores aí que estão competindo em alto nível, disputando universidade, enfim. Só que aí era essa a ideia da discussão do meu mestrado. E, bom, para falar sobre essa questão das dinâmicas, né, é fundamental para o treinador, acho que passa sempre, principalmente categoria de base, né, que você tem um jeito mais lúdico de tratar o esporte, e aí as dinâmicas elas podem entrar também em relação a essa competência, né, competências de vida que você vai ensinar por meio das dinâmicas, além da relação do esporte, como de ensinar o esporte. Essas dinâmicas que eu trouxe, elas não são exclusivas do psicólogo, então acho que por isso que eu quis trazer. O que vai diferenciar o trabalho da psicologia é justamente o olhar
e como trabalhar essas dinâmicas, né? Então, a partir do momento que a gente traz reflexões que são mais para o viés psicológico, para a construção de carreira, a gente está entrando aí no terreno da psicologia. Mas isso não impede de trabalhar essas dinâmicas e conseguir, de certa forma, né, o próprio treinador abarcar essas questões, né, de uma outra forma. Eu acho que é válida, essas questões, elas são muito válidas de serem expandidas, não só utilizadas pela psicologia. Então, nesse sentido que eu resolvi trazer. E, claro, dá para aprofundar de outras formas, tem um monte de dinâmica, mas eu acho que isso é talvez o gancho aí, né? Aquela faísquinha para quando a gente começar a desenvolver o trabalho com o Mind, né? Porque a gente vai trazer muito dessas dinâmicas, a gente vai trazer muito material e ferramentas que podem também ajudar com esses princípios da psicologia os treinadores, né? Perfeito. Muito legal, Maíra. eu queria comentar que eu acho um barato, assim, aqui na UOS, que a gente tem realmente pessoas estudando muitas coisas diferentes. E a ideia aqui é que aos pouquinhos a gente vai discutindo um pouco sobre um determinado detalhe ou outro detalhe, porque é impossível todo mundo ler sobre tudo, saber sobre tudo, e aqui a gente vai se complementando. E, por exemplo, eu nunca tinha pensado ou ouvido falar especificamente de estudos sobre ansiedade, é uma coisa super pertinente para o nosso dia a dia, né? E o Edson estava fazendo assim, e aí eu falei, poxa, acho que é importante, acho que é legal que a gente ouve um pouquinho, né? A gente começa a conhecer um pouco do que se tem sobre investigações sobre isso, e provavelmente eu não vá trabalhar com ansiedade, mas eu começo a pensar um pouco sobre esse tema, né? E posso muito bem, em algum momento, conhecer alguém que vá trabalhar comigo, que é mais especialista nesse tema, e aí a gente começa a ter mais um trabalho de ou multi, hoje se fala mais multidisciplinariedade. Acho que nenhum treinador vai se apropriar de todos os temas, mas acho que é importante a gente ir tateando, conhecendo e se juntar a pessoas que são especialistas em outros temas também. Acho que isso que é o bacana aqui da nossa UOS, e inclusive já teve gente me perguntando se a gente vai compartilhar esse material. Peço para que vocês coloquem, de repente, em PDF, a gente pode compartilhar com os nossos colaboradores lá no grupo. No primeiro OUS Academy, acho que a gente não compartilhou, mas eu posso ir atrás dos colaboradores e a gente fazer esses documentos em PDF para a gente poder compartilhar. E aí, quem tiver curiosidade também, ver ali as referências, pode ir atrás um pouco de algum tema mais específico. Acho que fica aí uma forma bacana para a gente ir se apropriando um pouquinho de cada assunto, né? Yura, Beleza? Oi. A gente precisava, eu acho, de alguém chamado Rafael para organizar isso assim. E aí tem o primeiro OUS Academy e os 5 trabalhos ali, e aí, mandar para a galera, que é uma coisa que a gente faz questão, que é divulgar o material, os slides, os sorrisos e tudo que a gente tiver por aí. Vamos fazer isso. Tem mais uma pergunta aqui no chat, pode ser a última para a gente fazer e encerrar? Pode ser. Pode ser? Tomás, abre o microfone aí. Acho que é mais legal ter uma pergunta super grande aqui. Abre o microfone, fica à vontade. Na verdade, eu não queria interromper de novo, não. Eu queria manter a conversa aí. Mas, desculpa, eu não lembro mais o nome da pessoa que apresentou. Eu tenho esse problema, claro, sobre minha personalidade. Mas teve uma divisão de zonas de velocidade e eu queria ver como que eles fizeram essa divisão. Na verdade, eu nunca vi, claro, assim, na literatura, uma divisão das zonas de velocidade. Alguns equipamentos, eles oferecem essa divisão por critérios do fabricante. Então, por exemplo, o GPS que a gente utiliza lá da Polar, ele dá uma divisão de zonas de velocidade, mas não explica por quê, ele simplesmente dá. E aí eu queria ver como que foi feito, porque, por exemplo, tem a divisão de zona de velocidade, que é utilizado lá no futebol de alto nível, e tem a divisão de zona de velocidade que eu gostaria de usar para o meu mini basquete, para a minha pesquisa que está sendo realizada, entendeu? E aí talvez entender um pouco dos critérios me ajudaria também. Perfeito. Eu vou falar aqui, explicar. Posso pôr na minha apresentação para mostrar o gráfico? Claro, fica à vontade.
Pode mandar sua tese para ele, para depois ver que tem um monte de classificações. Pois é, por isso que eu não queria interromper, porque talvez não desse para explicar direito e, enfim, tivesse que ler também, entender, né? Não, tranquilo, a gente explica e depois a gente troca mais ideias sobre. Na literatura, realmente tem muitos problemas sobre isso. E até os textos de basquete que foi estudado anteriormente, os caras utilizaram muita velocidade de outras modalidades, como handball e futsal, com número de pessoas diferentes, espaço diferente. E para o basquete fica muito difícil de você relatar isso, porque no basquete tem uma dificuldade de ser a quadra ser pequena e muita gente. Os atletas acabam não pondo a velocidade que ele consegue realizar em testes fora do ambiente. Por quê? Porque você sempre está correndo uma distância até de 15 metros. 15 metros. Por quê? Porque a quadra é pequena, tem 28, você já sai do meio, quase no meio da quadra, vai até a linha dos 3 do adversário, porque tem que acelerar para fazer a bandeja, por exemplo. Você corre para o contra-ataque com a bola, ou preocupado com a bola, ou preocupado com a relação ao adversário. Então, você não consegue pôr a velocidade máxima sua. Esse foi um problema que nós achamos para estudar o basquete. Por isso que não é interessante pegar zonas de velocidade de futebol de campo, de handball, de outras modalidades. E nós baseamos na zona de 20%, como você pode ver aqui, porque isso é utilizado na frequência cardíaca e já é aceito na literatura, então nós usamos baseado em 20%. Nós consideramos sendo alta intensidade como um esforço de 60% a 80% e de 80% a 100%, que foi a velocidade máxima. Como a gente chegou a essa velocidade máxima dele? Cada jogador realizou uma velocidade durante o jogo. Qual foi a velocidade mais alta daquele jogador? É o 100% dele. Então, exemplo, um jogador, eu estou jogando, minha velocidade máxima foi 8 metros por segundo. Então, meu máximo de 100% é 8. Então, é 20% de 8 metros por segundo. De um jogador, você, por exemplo, jogando, se chega a 10, então seu máximo é 10 metros por segundo. Então, a porcentagem sua é de 20 a cada 2 metros por segundo. Então, a gente fez essa divisão para conseguir comparar entre eles. Porque, por exemplo, lá eu te mostrei que tinha um ator que fazia a divisão com 7 metros por segundo, mas no jogo tinha jogador que nem chegava a 7 metros por segundo. E não porque ele não consegue chegar, mas sim porque ele não consegue realizar essa velocidade durante o jogo. Então, nós nos baseamos nisso. E aí, nosso critério foi achar o mínimo e os dois vales de mínimos entre um vale máximo, estando, obrigatoriamente, os mínimos estando na zona de 60 para baixo e o máximo estando nas duas zonas para cima, como você pode ver nesse gráfico. Esse gráfico é uma ilustração de como a gente pegou o pico. E essas posições foi feito por rastreamento. Então, a gente tinha a posição dos jogadores, pelo rastreamento e o tempo de jogo dele. Então, com isso, a gente conseguiu pegar a posição dele em relação ao tempo, a velocidade, e fizemos esse critério de mínimo antes e depois do pico, entre essas zonas de velocidade. Você entendeu? Mais alguma dúvida? O Anderson é uma pessoa que está aqui, ele também faz parte do trabalho, ele está no doutorado e estuda isso também. Então, Andy, se quiser complementar alguma coisa a mais, pode falar, fique à vontade. Mas... Boa noite, pessoal. É o seguinte, esses critérios que nós começamos a adotar para a classificação das velocidades, das faixas de velocidade, na verdade, elas já foram aplicadas anteriormente num estudo de 2008 de um autor chamado Oba. Eu não sei se o Tomás conhece esse estudo, mas ele já foi aplicado anteriormente e a gente adotou como um parâmetro, né? Nós nos baseamos nesse estudo aí para poder usar os mesmos critérios, né? Ele baseou essa zona em relação à frequência cardíaca. Então, isso, foi um critério que nós baseamos nele, por já estar padronizado a cada 20%. Mas realmente, Tomás, é muito difícil achar um consenso para determinar as faixas de velocidade. A gente adotou esse porque já foi um critério adotado anteriormente e nós estamos utilizando o nosso estudo. Mas eu posso colaborar aqui para explicar para o Tomás. Tomás, pensa assim, tem duas coisas quando vê. Podia brecar o compartilhamento da tela? Só para a questão da transmissão aí, por favor.
Quer que eu cancelo aqui? Isso, obrigado. Beleza, desculpa. Oi, Marcelo. Pô. É assim, tem a informação, que é a curva de velocidade que o cara está durante o jogo inteiro. Essa é a informação que está lá. Se você tiver a informação completa, você tem as velocidades de todos os jogadores durante o jogo inteiro. Aí tem imagem, tem outras coisas. As formas de análise e o que cada treinador quer é que vai ser mais importante quanto a essa escolha de critérios. Zonas, número de picos, isso tudo, a ciência tem um bom papel, porque muitas pessoas testam modelos diferentes. Quando esse estiver disponível, essa informação, e vai estar em breve, o que vai acontecer? Algumas ferramentas já vêm com um monte de análise incorporada. Por exemplo, o Catapult é a principal que faz a posição, que faz esses acelerômetros. Só que as análises são caixa preta, e muitas vezes não é exatamente aquilo que o técnico quer. Uma das coisas que a gente defende é essa interação entre a obtenção de dados no sistema que a gente está desenvolvendo. Aquele sistema lá não é comercial, nós não usamos nenhum desse, é um desenvolvido na FEF, que o meu aluno continua a tocar, ele está desenvolvendo tudo sozinho, sem caixas pretas. Então, quando você lida com isso, você vai se preparar para olhar para o seu aluno, para o seu jogador. Você vai poder ter um dia saber como que ele corresponde no jogo e na temporada, está baixando a eficiência dele, pois pode significar possível lesão futura, ele não está mais fazendo os piques nesse nível. Ou preparar os treinos para melhorar a fase de contra-ataque, identificar. Essa informação vai estar disponível. Então, cada time, ou cada grupo, cada clube vai ter a pessoa que traduz essa informação para o treinador. É muita informação, e as análises têm que ser... Essa pessoa vai ser cada vez mais valorizada, não só na área da psicologia, são os assistentes, porque acho que a NBA tem 8 assistentes, para lidar com as informações e chegar lá com, isso aqui, é 2, 3 frases para o treinador. E ele tem aquele papel fantástico de tomar as decisões. É nesse sentido que eu vejo esse trabalho. Sim, e para finalizar, resumir isso, então o nosso critério, a gente acredita que seja importante ser específico para cada pessoa, por isso que a gente propôs fazer o 100%, que é a máxima velocidade do atleta, que os estudos até agora, nenhum realizou isso, pelo menos foi o que nós não encontramos. Então, acho que um diferencial desse trabalho interessante, quando você for trabalhar a velocidade, é porcentagem de cada um. Tiramos sua dúvida, Só para complementar... Eu acho que não é uma discussão que acaba aqui, né? Na verdade, eu acho que o papel dos dados físicos e fisiológicos, eles são fundamentais, mas a gente tem que ter muito cuidado, assim, e eu estou vendo isso no meu mestrado, decidindo utilizar ou não, porque, na verdade, eles podem confundir a gente, né? Porque, por exemplo, dependendo do referencial que a gente usa, dependendo do que a gente está analisando, sei lá, o percentual pelo que eu entendi, é o percentual de velocidade do cara no jogo, é isso? Naquele jogo. Ou o percentual de velocidade dele máximo que ele tem? Naquele jogo. Naquele então, jogo. Aí olha como isso pode ser confuso. Por exemplo, se o jogador atingiu, tô dando um exemplo, atingiu 10 km por hora num jogo e ficou o jogo todo ali a 9, 8 km por hora. Então ele teve um percentual alto ali. Se no outro jogo, sei lá, o time mudou de tipo de defesa, começou a marcar zona, e aí ele teve uma velocidade máxima de 5 km por hora e ficou ali entre 4 e 3, os percentuais eles ficam muito próximos, entendeu? Então é nesse sentido também que, às vezes, os dados físicos eles não podem vir sozinhos, na minha opinião, na hora de analisar essas questões. E esses critérios eles são importantes nesse momento, entendeu? Por isso que eu perguntei, porque eu provavelmente talvez nem use os dados físicos físico-fisiológicos que eu coletei por causa disso. Porque talvez eles confundam o que eu quero realmente ver ali da parte técnica e tática, entendeu? Acho que só para reforçar um pouco, às vezes essa é até a bronca, né? Porque, por um lado, a ciência demanda de procedimentos metodológicos rigorosos, confiáveis,
validados, e por outro a gente quer trazer e elencar diversas informações, o que cientificamente acaba sendo um pouco impossibilitado ou limitado, né? Então essa é a nossa briga, e a gente tem que ter sensibilidade na hora de discutir e mostrar essas limitações, né? É muito difícil em um estudo só a gente conseguir abarcar aí tudo que a gente gostaria, né? Devido realmente a essa necessidade de critérios. Acho que vai um pouco da nossa sensibilidade explicar essas limitações e avançar na discussão quanto que possível, né? Trazendo aí relações com o jogo sempre, com o treinamento. Exatamente. Tá chegando no horário da gente fechar a cortina nisso aqui, Sim. pessoalzinho? Deixa eu só fazer um fechamento aqui, porque Você eu quer tenho um esse lado... cafezinho? Você quer um cafezinho? Que tal uma conversa de mineiro isso aqui, esse Pãozinho finzinho? de queijo? Hein? Dá uma olhada, o estilo do Renê, o boné do Renê, MC Renê e o professor Luciano. Olha o não vestiria moletom. desse jeito, hein, não. Olha o moletom do professor Luciano, velho. Se liga. Olha o Cara, estilo, cachimbinho, meu. Manda aí, Tomás. Quer um cafezinho? Não, eu só queria concluir, porque isso vai repercutir lá na prática, né? Porque se a gente fornece, por exemplo, coisas confusas, a gente pode confundir lá a prescrição do preparador físico junto com o treinador, na hora que ele vai propor algum meio de treinamento. Pô, eu quero aliar ali parte física e parte técnico-tática, que é mais ou menos a praia dos estudos nos pequenos jogos. Cara, isso é difícil de fazer. Os critérios são um perrengue aí para definir e tudo mais. Aí eu acho que, e uma última coisa que eu queria falar, pô, alguns sistemas de GPS não são tão caros e alguns clubes poderiam investir nisso, porque realmente não é acessível ainda as coisas indoor, mas às vezes você faz uma parceria com alguma faculdade, alguma universidade, e tem equipamentos até mesmo outdoor, igual a gente está fazendo na UFMG, leva seus atletas um dia lá para fora da quadra e faz uma análise sobre como eles se comportam no jogo, questão de que acho que é Marcelo, né, que não conseguiu pegar lá dentro do ginásio. Talvez se ele tivesse feito algumas coisas fora do ginásio, ele teria uma série de parâmetros a mais aí para ajudar, né? Era isso, galera. Valeu, muito legal a discussão. Perfeito. Davi, Boa, você me permite Tomás. aqui Muito um bom, minutinho, garotinho. Eu só queria fazer um comentário bem rápido. Depois eu posso fazer um também, depois de você. Eu vou derrubar a live Ura do nada, assim, ó, no meio dos caras falando. Vamos fazer o brincando. seguinte, Marcelo. brincadeira. Marcelo tá Eu não aqui há falo um bom mais. tempo. Fecha aí, Marcelo, o que você queria comentar. E assim, o que é legal? Esse movimento é justamente para iniciar um debate, né? Semana passada o pessoal já falou que Yura, nós não continuou, podemos então vai. esquecer de um recado. Tá. Então, nós não podemos brecar antes de um recado, assim, de 1 minuto, tá bom? Tá bom. Fecha aí, Marcelo. Na verdade, então você tem que só ser rápido. Baseado até na sua narrativa, quando você falou do conhecimento científico, do rigor acadêmico, e baseado na ansiedade da aplicação prática, como o Davi perguntou, né? Poxa, eu falo muito bem. Assim, falo muito bem, não. Estou pensando que o que seria o bem. Primeiro, técnico. Nada substitui o talento, né, Davi? Aquela máxima do prêmio da propaganda lá, tá. Nada substitui o talento. O poder de decisão, a tomada de decisão do técnico e de seus jogadores. O Luciano também narrou bem. A gente precisa chegar num nível que as informações muito detalhadas, muito criteriosas desses equipamentos, da aquisição desses dados, sejam filtrados por especialistas numa comissão técnica que chegue a informação rápida ao treinador, prévia, para que ele, junto do grupo dele, tome a decisão o mais rápido possível, naquele momento do jogo, da etapa do campeonato, do processo de treinamento. Acho que isso é fundamental. Então, a riqueza desses trabalhos é baseada no conhecimento universal. Por isso que a universidade é sensacional. Ela abarca uma série de conhecimentos e que nenhum trabalho sozinho vai conseguir responder às dúvidas elencadas muito bem aqui pelo Tomás. Mas que os dados em conjunto, psicométrico, fisiológico, físico, técnico
e que isso vai dar trabalho no sentido de oportunidade de muitas pessoas no basquetebol poderem exercer os conhecimentos que elas têm e colocar em prática todo esse conhecimento acumulado da universidade. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Eu falei isso na outra Academy, né? Que a gente estuda o complexo na universidade para resolver de uma maneira mais simples as tarefas do mundo real. E aquilo que é caro, que foi uma pergunta que a Yura fez no Academy passado, aquilo que é caro e custoso humanamente na pesquisa, ela se torne algo mais simples na aplicação do dia a dia para resolver os problemas do jogo. Eu acho que esse é o grande desafio e é o grande motorzinho que nos incentiva a continuar pesquisando e a continuar trabalhando com um fenômeno que é sensacional, que é o esporte, e mais sensacional ainda que a gente é privilegiado, né? Que é o basquetebol. Não tem outro igual. Desculpa se eu alonguei, pessoal, e parabéns a todos, todos. Belo fechamento. Vamos contratar o Marcelo para isso. Vamos. Fica o Marcelo de... Marcelo, inclusive, depois da live aqui, já o Rafa breca aí a transmissão, Rafa, eu queria que você ficasse, você e o Marquinhos, 2 minutos aí, que eu queria te pedir um favor, tá, Marcelo? Meu recado é rápido, Yuri, é sobre esse selinho que vocês estão vendo na transmissão da TBB, é um apoio, né, Associação de Técnicos aqui Nacional do Brasil, já tiveram algumas reuniões, e a UOS está sempre disposta a colaborar, ajudar da forma que for, para fortalecer a Associação de Técnicos da melhor forma que a gente conseguir. A gente acha importante, né, uma associação de técnicos forte, com uma representatividade. Então, bem provavelmente nos nossas lives e nos nossos documentos, nas nossas produções, haverá esse selinho de apoio, no sentido de que mais pessoas entendam e saibam que existe uma associação de técnicos e ela está começando aí com novas ações que pode contar com a UOL sempre e com os treinadores da UOL com certeza. Beleza? É isso, Yura? Sim, também tem um recado para a gente fechar. Nosso questionário acerca da opinião dos treinadores e ex-treinadores sobre princípios éticos e conduta já está online. A gente vai divulgar agora também nos grupos. Peço que o pessoal comece a divulgar, por favor, para a gente atingir um maior número de treinadores para responder ao questionário. Quero agradecer mais uma vez, Manuela, Caio, Renê. Muito bom, muito boas apresentações, parabéns pelos trabalhos, e aqui é só o começo, sem dúvida alguma. Eles deixaram aí o contato, também estão ali nos grupos, quem quiser pode entrar em contato. Foi bem legal que o pessoal da semana passada falou que rolou uma troca, e ainda está rolando uma troca bem legal, então fica aí o contato dos 3 também para trocarem uma ideia aí na sequência da nossa semana e da próxima, enfim, que perdure, né, na verdade, esses relacionamentos aí. Muito bem. E quem curtiu, clica aí, solta o microfone e manda um WOS Academy. O pessoal que está acompanhando pelo Facebook aí também, valeu. Tamo junto. Rafa, corta isso aí, obrigado.